Olá, povo de Deus, graça e paz, meus amados. Então, gente, olha aí, estamos agora iniciando aí um novo trimestre, a nova lição, né? Essa semana já estudamos a nossa primeira lição. E, bom, o título promete, né? As 3 mensagens do Apocalipse. Nós sabemos aí que o povo adventista foi levantado por Deus para proclamar as 3 mensagens ao mundo. Sabemos também que atrelada, bem ligadinho aí, né, intimamente ligado com a terceira mensagem angélica está a reforma de saúde. Será que foi citada alguma coisa aqui? Porque se ela está intimamente ligada com a terceira mensagem angélica, é algo para a gente, né, tá colocando aí junto com essas mensagens também. Bom, meus irmãos, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui. Não é um estudo da lição, é apenas alguns comentários. E vamos lá. O título diz muito também, né? Jesus vence, Satanás perde. Satanás, ele já foi vencido, ele já perdeu, meus irmãos. A gente não tem que temer, né, os ardis do inimigo, não, porque primeiro que o nosso Deus é mais poderoso e segundo que ele já venceu. Jesus já venceu. O nosso verso aí para memorizar é o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui é interessante, porque o dragão, né, Satanás, ele ficou irado com a mulher, com a igreja de Deus, e com o restante da descendência dela. É um povinho, gente, é o restante da descendência dela, é um povinho. E quem é esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meus queridos, o povo de Deus é os que guardam os mandamentos. Muitas vezes nós mesmos, adventistas, que temos os 10 mandamentos aí, temos uma mensagem completa, a gente não tem guardado os 10 mandamentos do Senhor da forma que Ele pede. Então, é justamente por isso que o texto fala, né, o versículo fala aqui, que ele foi lutar, o inimigo foi lutar com o restante, é um povinho de Deus, um restantezinho, mas é aqueles que realmente guardam os mandamentos de Deus. Você acha que ele vai ficar irado com todo mundo? Não, meus irmãos, ele está preocupado com aquele povinho que está procurando guardar os mandamentos de Deus nos mínimos detalhes e que muitas vezes são chamados até de radicais, né? E aí na parte de sábado, a lição vem dizendo o seguinte, tem um comentário aqui na lição que diz o seguinte: nós também estamos vivendo em uma batalha, meus irmãos, de vida ou morte, contra um inimigo astuto. E aí eu vou lá para o comentário da irmã White e ela diz o seguinte, comentando sobre essa batalha: o mundo caído é um campo de batalha, meus irmãos. É um campo de batalha do maior conflito que o universo celestial e as potências terrestres já presenciaram. Foi designado como um teatro de grande luta que se havia de travar entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Toda criatura humana desempenha uma parte nesse conflito. Ninguém pode ocupar terreno neutro. Já viu quando se levanta uma polêmica, alguma coisa, sempre tem os que são a favor, tem os que são contra e tem aqueles que não falam nada. Esse terreno neutro é perigosíssimo, porque se não defender o correto, já está do lado do inimigo. Meus irmãos, nós estamos numa guerra, numa batalha. Eu me preocupo muito com isso aqui, porque o povo de Deus, nós como povo de Deus, às vezes estamos agindo como se estivéssemos num parque de diversões, meus irmãos. A gente só pensa em alimentar o próprio eu, o próprio ego. A gente só pensa em comemorações, em futilidades, em viagens, em distrações. Uma delas é o celular, tantas coisas, um videozinho atrás do outro, redes sociais. A gente só pensa nisso, nas coisas aqui de baixo. E a gente vive como se a gente não estivesse em batalha. É guerra, meu irmão, é guerra. Nós estamos em batalha, guerra. Levantai-vos e estejais prontos para qualquer ardil de Satanás, porque ele está aí ao nosso derredor. Nós estamos aqui muitas vezes, né? Muitas vezes nós estamos parados, sentados, achando que está tudo bem, estamos despreocupados, enquanto aqui no mundo espiritual está acontecendo, se travando, né, uma grande batalha e a gente precisa decidir o nosso lado, mas é decidir o lado
de uma vez por todas, meus irmãos, porque não existe neutralidade. Dando continuidade, aqui eu quero fazer um comentário sobre essa parte. Eu até coloquei um pontinho de interrogação. E aí vocês deixem o comentário de vocês a esse respeito aqui também. O título, Jesus vence, Satanás perde. E aqui embaixo diz o seguinte: mas graças a Deus, embora estejamos em desvantagem numérica, não, o povo de Deus é sempre um povo menor, né? Graças a Deus, mesmo estando em desvantagem numérica, ainda que haja muitas probabilidades contra nós, mesmo que os ataques de Satanás sejam ferozes, por meio de Jesus, venceremos no fim. Eu não sei, eu acho pouco perigoso falar que a gente vai vencer no fim. Porque se o inimigo ele já é um inimigo vencido, se Jesus venceu o inimigo lá na cruz, e eu digo que eu só posso vencer no fim, parece que eu posso levar uma vida despreocupada, porque assim, a vitória vem só no fim? Não, meus irmãos, a vitória é agora. É a vitória agora. Porque eu falando isso, que a vitória vem no fim, eu dou a entender que eu não conseguirei vencer os meus pecados aqui na terra. É só no fim, como se fosse num toque de mágica. Jesus voltou e pim, transforma todo mundo. Transforma o caráter de todo mundo. Não é assim, meus irmãos. A transformação do caráter acontece agora, nesse momento de purificação. Nós estamos passando pelo processo da santificação. Então, isso aqui para mim é perigoso, falar que a gente vai vencer só no fim. Não é isso. Não é mesmo. A irmã Ati, ela tem um texto que fala assim, está no Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar de toda contaminação do templo e da alma. Então, se para receber o selo de Deus eu não posso ter nenhuma nódoa e nenhuma mácula, então é agora que eu vou ter, né, o meu caráter transformado. É ou não é? Senão não vou receber o selo de Deus. Então deixar tudo para o fim é complicado. E eu não creio assim. Eu creio que a transformação realmente é agora. Não vai ser no fim. A vitória do cristão é agora, pela graça do Senhor. A irmã White também fala aqui um texto que, assim, eu vou ler só uma linha, na verdade. Todos são livres para escolher o poder que os dominará. Nós somos livres e isso é maravilhoso. Nós temos realmente o livre arbítrio para estar escolhendo, né? E justamente por ter essa escolha, nos diz que existe sim, né? O poder de escolha está em nossas mãos. Então, meus irmãos, se o poder de escolha está em nossas mãos, como que eu posso dizer que eu não posso vencer o pecado? Se aqui está falando que é uma escolha. Se o poder da escolha está em minhas mãos, o pecado é uma escolha. Eu escolho pecar ou não pecar. Olha, eu posso... deixa eu ver. Eu estou gravando aqui na minha cozinha, viu? A minha sala-cozinha, que é tudo misturado, que eu ainda estou aqui em arrumação para ir para minha casa, né? Que aqui ainda estou na casinha do aluguel. Vamos lá. Peraí. Aqui eu tenho uma maçã. Ixi, pior que eu não vou ter como. Mas eu vou postar aqui do outro lado aqui, eu vou postar outra foto, viu? Eu não tenho em casa, mas eu vou postar outra coisa. Eu tenho essa maçã em mãos. Eu posso escolher essa maçã ou aqui, vou colocar alguma coisa. Eu vou procurar, mas eu vou colocar alguma coisa aqui. Eu posso escolher essa maçã ou esse outro alimento aqui, que eu ainda não sei o que é, mas eu vou procurar e vou colocar aqui. Se eu escolho a maçã, eu estou escolhendo algo saudável. Se eu escolho o outro lado, eu estou escolhendo algo prejudicial à minha saúde. Como que eu posso dizer, então, que o pecado não é uma escolha? O pecado é uma escolha. Eu escolho pecar. Eu que escolho pecar. Eu que estou escolhendo o lado errado. Dando continuidade aqui aos meus comentários, bom, então não existe neutralidade, o pecado é uma escolha, e agora eu quero falar da questão do vencedor, né? Tem um comentário aqui na lição que diz o seguinte: Jesus, já é na lição de segunda-feira, Jesus enfrentou todas as tentações que experimentamos e foi vencedor. Glória a Deus! Eu amei esse comentário. Jesus, ele enfrentou todas as tentações que experimentamos e foi vencedor. O diabo é um inimigo derrotado, meus irmãos. Tem nada mais para ele. Acabou, já era.
Satanás, o diabo é um inimigo derrotado. Cristo triunfou sobre ele em sua vida, morte e ressurreição. Visto que Jesus já derrotou o diabo na cruz do Calvário, podemos ser vitoriosos também. Ah, glória a Deus! Isso aqui é tudo, comentário aí da lição na parte de segunda-feira. Então, nós também podemos ser vitoriosos. E aí, a irmã White vem trazendo esses comentários também. Ela diz o seguinte, falando das tribulações, né, as provas que o cristão passa, ela diz o seguinte: as provas que os cristãos são submetidos em aflição, adversidade, ignomínia, são os meios indicados por Deus para separar o trigo do joio. É tão ruim, né, gente? Passar por tribulação, aflição, coisa ruim, adversidade, ignomínia. Mas esse é o meio do Senhor nos purificar, do Senhor separar o trigo do joio. Então, tá passando por provação? Dá glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus por eu estar passando por provação. Eu sei que não é fácil, não. Não tô falando aqui que é fácil, não, porque, né, bem ultimamente mesmo acontece tantas coisas assim, a gente fica, poxa, Senhor, né? E aí depois passa, a gente passou uns 3 dias, você já se tranquiliza, o Senhor coloca consciência em você para pensar e refletir. Senhor, é isso mesmo, eu estava precisando disso mesmo, eu estava precisando de passar por essa prova aqui, sabe, para aperfeiçoar o meu caráter, para ter paciência. E é isso, meus irmãos, está passando por algum problema aí, glória a Deus, está levando uma cruz pesada, glória a Deus, porque você está sendo separado do joio, então, da palha, do joio. Então, o trigo, ele vai ser separado da palha através das provações. Então, vamos agradecer pelas provações, meus irmãos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Não quer não, meu irmão, sentir aí um peso de glória? Quer sentir peso de glória? Passa por provação, meu irmão. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são agentes divinos para nos purificar, santificar e nos preparar para o celeiro celestial. Maravilha, meu irmão! Aqui não tem nem o que comentar, porque se a aflição, a cruz, a tentação e a adversidade, ela vem como um agente para nos purificar, nos santificar e nos preparar para o celeiro celestial, glória a Deus pelas provas. É fácil? Não, mas a gente tem que acostumar. Olha, se a gente começar a trabalhar isso, né, a gente cria esse hábito de agradecer a Deus e de louvar a Deus mesmo passando por provações. Você deve agradar a Deus em cada aspecto da formação de seu caráter. Isso você pode fazer, porque Enoque agradou a Deus, embora vivesse em uma época degenerada. E há Enoques em nosso tempo. Glória a Deus! Há Enoques em nosso tempo. Você é um Enoque? Você quer ser um Enoque? Eu quero ser um Enoque. Vamos ser Enoques no nosso tempo. Então, a gente não pode ter esse pensamento, mas nesse mundo é difícil de ser um santo nesse mundo, de realmente vencer todos os pecados. É muito difícil, porque olha como o mundo anda todo revirado. As tentações são muito grandes. Mas também na época de Enoque era a mesma coisa, porque a irmã White fala que ele viveu em uma época degenerada, assim como nós. E ele foi fiel a Deus, ele agradou a Deus. Então nós hoje, em nosso tempo, sim, hoje, não é futuro não, hoje podemos agradar a Deus em todos os aspectos na formação do nosso caráter, em todos os pormenores, meus irmãos. É possível vencer todos os pecados, menos os pequenos, os grandes, os mais difíceis, é possível vencer. Então podemos sim, meus irmãos, agradar a Deus em todos os detalhes. Bom, meus queridos, na parte de terça-feira vem dizendo o seguinte aqui, isso é um pequeno comentário da lição mesmo. Uma coisa é acreditar que Jesus foi vitorioso sobre as tentações de Satanás. Outra, bem diferente, é acreditar que a vitória dele também é nossa. Bom, isso aqui, vamos comentar um pouco sobre isso aqui, né? Aproveitar aqui os comentários da irmã White. A irmã White vem dizendo o seguinte aqui. Todos. Isso aqui não é para algumas pessoas específicas, não. Não é para os mais santos, não. Todos quantos queiram podem ser vencedores. Irmãos, você quer ser um vencedor? Você pode.
Está escrito. Você acredita no espírito de profecia? Então, o espírito de profecia está dizendo. Eu não vou dar texto porque são todos os comentários da lição. Então, quem tem a lição aí, que tem os comentários da irmã Laje, está lá na parte de terça-feira, tá? Todos quantos queiram pode ser vencedores. Esforcemo-nos fervorosamente para alcançar a norma colocada diante de nós. Nós podemos ser vencedores? Podemos. Esforce-se, meu irmão, porque também as coisas não acontecem como num toque de mágicas. Tem que ter esforço da nossa parte. Esforcemo-nos, não é só esforçar, é esforçar fervorosamente para alcançar a norma colocada diante de nós. Cristo, ele conhece as nossas fraquezas e a ele devemos ir diariamente em busca de auxílio. É justamente por isso aqui que às vezes a gente não consegue vencer as tentações. A gente vai diariamente, de forma fervorosa, buscar o Senhor. Não nos é necessário obter força com um mês de antecedência. Devemos vencer dia a dia. Então, meu irmão, não peça força. Ô, Senhor, me ajude a vencer todas as tentações esse mês. Parece muito distante isso, né? Será que eu vou conseguir vencer todas as minhas tentações nesse mês? Será que eu vou conseguir, nesse mês de abril, vencer todas as minhas tentações? Não precisa, nem se preocupe com isso, viva o seu dia. Então, devemos vencer dia a dia, palmo a palmo, como a irmã Ade fala também. Devemos vencer palmo a palmo, buscar a vitória palmo a palmo, diariamente. E aí ela completa dizendo, o grande capitão de nossa salvação venceu em nosso favor para que por ele pudéssemos vencer. Se quiséssemos, é claro, você só pode vencer se você quiser. Não quero vencer, não quero, você não vai vencer. Mas se você quiser vencer, o poder já foi dado. Então, o grande capitão de nossa salvação, ele venceu em nosso favor para que por ele pudéssemos vencer, se quiséssemos, em nosso próprio benefício. Você quer vencer? Você pode, meu irmão. Então, aqui no comentário da lição vem falando isso, né? Que uma coisa é acreditar que Jesus foi vitorioso sobre as tentações de Satanás. Outra coisa bem diferente é acreditar que a vitória dele também é nossa. A vitória dele também é nossa. Mas a irmã Ade fala que nós podemos vencer pelo sangue de Jesus. Então não é só dizer assim, a vitória de Cristo é minha. Não, eu posso vencer pelo sangue de Jesus. Porque isso nos dá mais ânimo, assim, não, é possível sim, é possível vencer. É como ela fala, né? Se você quiser vencer, você pode. Porque o grande capitão da salvação, ele já venceu em nosso favor. Então, ele nos dá força para vencermos. Isso é interessante, né? Isso é que é interessante, esse é o processo da santificação. Eu criei em Jesus, ele eliminou todos os meus pecados, mas agora eu vou passar por um processo de santificação. E aí, dentro desse processo de santificação, ele nos ajuda a vencer. Então, o nosso esforço com o poder divino vai nos trazer a vitória. Na parte de quarta-feira, mas aqui já nos comentários da irmã White, ela vem dizendo o seguinte aqui, só um pequeno texto. O favor de Deus demonstrado a Israel deveria ser uma segurança de seu cuidado, proteção aos seus filhos obedientes e fiéis em todos os tempos. Então, o favor de Deus demonstrado lá ao povo de Israel, o cuidado que Deus teve com o povo de Israel, para nós hoje devia ser uma segurança, né, de que ele protege e cuida, mas olha o detalhe, ele cuida e protege quem? Os seus filhos obedientes e fiéis em todos os tempos. Meus irmãos, a proteção do Senhor não é para todo mundo, é para os filhos obedientes. O filho desobediente, ele não vai receber a proteção de Deus. Meus irmãos, eu como alimentos que destroem a minha saúde, e aí eu tenho um problema de saúde, e aí eu vou buscar a Deus, pedindo uma cura. Ele não pode curar, meus irmãos. Nós buscamos, nós desobedecemos as leis de saúde. Agora, se eu me arrepender e retomar, se desviar dos meus maus caminhos, o Senhor, ele há de ouvir as minhas orações e curar. Mas eu tenho que me arrepender e voltar dos maus caminhos. Eu estou andando nos maus caminhos, eu volto. Eu estou andando, eu volto para o caminho
certo. E assim o Senhor abençoa. Então, não adianta, meus irmãos, pedir a bênção do Senhor enquanto somos filhos desobedientes. Não adianta. E aí ela completa aqui, nessa mesma parte de quarta-feira, dizendo o seguinte: enquanto pela fé os membros da igreja tirarem seiva e nutrição de Jesus, então, enquanto nós tiramos seiva e nutrição de Jesus e não de opiniões humanas, de onde que eu tenho que tirar minha seiva, meu alimento? É de Jesus. Se eu estiver tirando meu alimento, a minha nutrição de Jesus e não na opinião de seres humanos, eu vou manter uma ligação vital com Cristo. Pronto, meus irmãos, você quer manter ligação vital com Cristo? Não acredita aí em seres humanos, em opinião de seres humanos. Busque sua nutrição de Jesus Cristo, diretamente de Jesus Cristo. Bom, aqui na parte de quinta-feira vem falando justamente isso que a gente, já no comentário da lição mesmo, dessa questão aí de que o pecado é uma escolha, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas olha só, a própria lição disse isso, ó. Nossa vitória é garantida desde que fiquemos conectados com Ele. Então, o vitorioso é aquele que se conecta com Deus. O que fazemos pela fé? Uma fé que nos leva à obediência, né? Então, desde que fiquemos conectados com Deus, o que fazemos pela fé é uma fé que leva à obediência. Tudo depende da nossa escolha. Pronto, a própria lição está dizendo. Eu até escrevi aqui, ó, o pecado é uma escolha, mas a próprio comentário da lição vem dizendo isso, né? Tudo depende de nossa escolha. Oh, meus irmãos, vamos escolher a obediência, porque vale a pena, meus irmãos. Bom, na parte de sexta-feira, eu vou comentar só uma pergunta aqui. É uma pergunta que está na própria lição, e que cada um de vocês, né, reflita sobre essa pergunta. Alguns acreditam que nossas ações são em parte determinada pela hereditariedade e pelo meio. E a lição pergunta: você concorda? Você concorda que as nossas ações em parte são determinadas pela hereditariedade? Essa questão é interessante, essa questão da hereditariedade, né? Porque tem muita gente que fala, vamos lá, em questões de saúde mesmo, assim, né? Até mesmo de caráter, né? Defeitos de caráter mesmo. A pessoa fala, o meu pai tinha esse defeito de caráter. Sei lá, o meu pai era mulherengo, e isso acontece demais, né? O pai traiu a mãe, e parece que vem de geração em geração. Isso é uma maldição, meus irmãos, é maldição. O avô traiu a avó, aí o filho, né, trai, o avô traiu a avó, o pai trai a mãe, o filho a mesma coisa, sabe, aquela tendência carnal para o que é errado. E parece realmente não, é uma coisa hereditária, parece que vai no sangue, mas cabe ao verdadeiro cristão arrependido, né? E que confia no poder da graça do Senhor, cabe a ele quebrar a maldição, porque Deus tem esse poder de quebrar maldições hereditárias. Essa questão de, porque isso é hereditário, isso é uma maldição, maldição, quebra, meu irmão, quebra pelo poder de Deus. Ou tu acha que Deus não tem o poder para quebrar a maldição do inimigo? Isso é uma maldição, então quebra a maldição. Isso é uma coisa hereditária. Gente, o fator hereditário, ele não é determinante. Ele pode ter uma certa predominar, né, em um certo período, pode estar, assim, ser predominante, mas não é determinante. A mesma coisa nas questões de saúde. Porque, sou diabético, mas os meus pais foram diabéticos, a minha avó era diabética, minha mãe era diabética, é de família. Eu duvido se a tua avó foi diabética, se o teu avô foi diabético, teu pai foi diabético, tua mãe foi diabética e tu tem uma alimentação 100% saudável, eu duvido se essa hereditariedade vai ter um poder na sua vida. Não vai, meus irmãos, não vai. A gente pode ter uma carga genética, sim, isso é fato, mas essa questão da hereditariedade, a gente quebra pelo poder de Deus. Então, e isso acontece muito com os médicos também, assim, né? Com pessoas que vão a médicos. Problema na circulação, problema de pressão, hereditário.
Eu tenho problema de pressão alta porque meu avô era hipertenso, a minha avó também. Acredita nesses médicos não, meu irmão. Se você está com um problema aí de saúde, é pelo o seu mal, o seu mau uso realmente aí dos remédios da natureza. Ou não uso, na verdade, né? Seria isso, não uso. Então, negócio de hereditariedade, tire isso da cabeça, meu irmão. Não é realmente determinante. Finalizando aí, bom, aqueles que desejam, Ellen White, né? Esse aqui já é o comentário de Ellen White. Aqueles que desejam estar em harmonia com os agentes celestiais devem desejar intensamente fazer a vontade de Deus. Ô, meus irmãos, é isso que a gente deve desejar. Você tem desejado fazer a vontade de Deus intensamente? Ou só, eu quero fazer a vontade de Deus? Ou eu quero, Senhor, intensamente, esse é o meu desejo de coração, eu quero intensamente fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, que o Senhor tire tudo que tem de ruim dentro de mim, os meus pensamentos ruins para com os meus irmãos. Eu quero que o Senhor tire de mim os meus hábitos alimentares ruins. Eu quero que o Senhor tire de mim tudo que é impuro, meu Deus. Tire a minha língua, tire tudo que é ruim de mim. Tire, Senhor. É esse que deve ser o nosso desejo, meus irmãos. Viver aí intensamente querendo fazer a vontade de Deus, nos mínimos detalhes. Porque nenhuma condenação há, finalizando aqui, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que querem viver intensamente a vontade de Deus, eles não andam mais segundo a carne, mas eles estão andando segundo o Espírito. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, meus irmãos. A nossa fé. Vamos vencer o mundo pela fé em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Se você, por acaso, está assistindo aí esse comentário nessa lição e ainda não é inscrito aqui no nosso canal e queira estar aí conosco, engrossando o caldo aí do povo da verdade presente, se inscreva no canal, deixe seu comentário, envie esse vídeo para outras pessoas se você achou um vídeo pertinente ao assunto e vamos aí estudar a nossa lição. Essa foi a nossa primeira lição. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, meus irmãos. E vamos escolher esse lado aqui.